Paulo Pimenta, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ari. Bom dia para vocês que estão nos ouvindo. Mais uma sexta-feira de literatura aqui, né? Mais uma sexta-feira, já aí em clima de carnaval para muita gente, mas sempre em tempo de trazermos para os ouvintes boas dicas de leituras. O que temos para hoje, então, É Paulo? verdade, Ariane. Mas olha, queria comentar com você uma coisa antes da gente falar sobre nossa Opa, dica vamos literária, lá. da dificuldade que a gente tem às vezes de engatar numa leitura, né? Ah, Quem sim. escuta a gente aqui falando, me escuta aqui na rádio sempre, imagina que todos os dias eu leio e tudo mais, e eu tô com uma grande dificuldade de ler porque eu tô encalacrado com uma série. E eu não consigo parar Ah, de assistir essa série. Então, o tempo que eu teria para ler, tô assistindo essa já série. conta que série é. Beleza Fatal. Assistam. Uma série Boa. que tem Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Camila Queiroz, tá todo mundo nessa série. Brasileira. Brasileira, escrita pelo Rafael Montes, que é um escritor incrível e ele também é o escritor dessa série. E aí, essa semana eu tava pensando, eu falei, gente, na rádio a gente fala todo dia que a gente tem que ler tanto, e eu tô dando um exemplo completamente contrário, mas também é pra dizer que a gente é humano, né? E que tá tudo Claro. bem isso, assim. Tenho tentado encontrar horários para que eu não perca o hábito da leitura, é óbvio, mas podia estar lendo muito mais. Acho que isso já aconteceu com muita gente que acompanha a gente, né? Sim, com certeza, comigo sempre. É bom você compartilhar isso, porque quando a gente vê pessoas que são referências para a gente em leitura, como é o seu caso, não é? A gente imagina que só nós, meros mortais, que passamos por essa Não, dificuldade. E muitas não. vezes é isso. Às vezes eu estou durante o dia pensando, hoje eu vou ler pelo menos 10 páginas do livro X. E aí eu chego em casa e isso aconteceu ontem. Me vejo consumida por 80 milhões de coisas, até mesmo Exatamente. pelo cansaço. E ontem aconteceu, eu não tive coragem de pegar o livro, por mais que eu tivesse estabelecido uma meta, como a gente fala, que é como uma atividade física, né, que você Sim. tem que criar rotina, e não deu, mas faz parte da vida. Hoje eu espero que dê, e se não der também, amanhã eu tento de novo e a gente vai seguindo No assim. seu caso é mais difícil porque você está aqui cedinho na rádio, É, mas o que eu tenho encontrado é fazer igual atividade física. Eu já acordo e faço. Então eu boa, já acordo e leio, já acordo e vou para academia para poder chegar em casa depois do trabalho e assistir essa série que eu tô viciado. muito Mas bom. olha, hoje da dica de leitura, a gente traz Cartas Fora do Armário. Para quem está nos acompanhando com imagem, tem aqui a capa do livro que ficou muito bonita. Muito É um mesmo. livro escrito pelo Fred Tioca, um grande amigo, um grande parceiro. Fred é jornalista também, mora em São Paulo e hoje ele é roteirista do programa Altas Horas. E o Fred traz essa reflexão e essa carta de uma forma muito intensa. Na verdade, o Fred ouviu vários homens gays que escreveram cartas para os pais dizendo sobre a sexualidade. Então, tem gente de Taiwan, tem gente dos Estados Unidos, tem gente de Belo Horizonte, tem gente de São Paulo. E é um livro que cruzou fronteiras, literalmente, assim, e que acabou trazendo essa reflexão. Eu queria que o Fred explicasse um pouquinho sobre o livro pra gente, contasse um pouquinho. Bom dia, Fred. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil Brasília e também do Rio de Janeiro. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco do meu livro Cartas Fora do Armário, publicado pela Edições Cândido, e que trata da relação entre homens e meninos gays e a figura paterna, que, como sabemos, é cheia de conflitos e traumas. Eu comecei a entrevistar vários homens gays, ouvi suas histórias, e a maioria deles se abriu pela primeira vez. O meu primeiro impulso foi escrever essas histórias, mas preferi incentivar essas pessoas a escreverem uma carta, que se transformou em uma espécie de terapia para muitos desses homens. Entrevistei mais de 90 homens e meninos de diferentes idades, classes sociais, variados países. Muitos desistiram no meio do caminho e outros toparam, mas diante do medo mantive suas identidades preservadas. No livro tem cartas do Brasil, Argentina, França, Irã, Índia, Indonésia, Rússia, Taiwan, Japão, Estados Unidos e de um refugiado afegão. De todo esse material recebido, Paulo, escolhi 21 cartas, incluindo a minha, que eu escrevi para o meu pai, que eu acho que foi o texto mais difícil da minha vida. E aproveitando para dar uma em primeira mão para você, em abril a gente vai lançar Cartas Fora do Armário em Brasília e eu espero você e todos vocês. Obrigado, viu, Paulo? Bom dia a todos. Que boa notícia, hein? Muito bom. Vai Puxa ser um vida. super lançamento. E é isso, né, Ari? Eu acho que essa relação,
quase sempre é conturbada, né? A gente escuta várias histórias, e eu acho que isso do Fred ter dito que foi um dos textos mais difíceis que ele também escreveu, mexe muito. Eu queria ler um trechinho, se a gente tiver Claro. tempo, de uma carta que me marcou bastante, que eu acho que o nosso público vai entender do que se trata o livro e de como ele é forte. Diz o seguinte, é uma carta de Belo Horizonte. Pai, hoje eu acordei cedo, preparei um café e pensei em você. Na verdade, eu tentei encontrar fragmentos que pudessem fazer com que uma lembrança feliz fosse construída. Percebi, no entanto, que aquela música famosa na voz de Fábio Júnior, que diz sobre um futuro possível para a reconciliação, não serve para nós. Há um silêncio profundo que a sua morte trouxe e com ela todas as possibilidades, inclusive de escutar o seu pedido de perdão. Eu acredito muito que a dificuldade de montar nesse quebra-cabeça uma memória feliz é resultado de uma relação marcada pela violência. Penso que na sua percepção eu feri, desde muito cedo, as suas expectativas sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha sexualidade, sobre minha visão de mundo. A minha dança, o meu jeito de parar e o meu interesse por símbolos que não faziam parte do mundo masculino foram uma arma afiada contra a sua masculinidade e a estrutura que deu suporte e força por muito tempo para essa percepção desfocada. Mas eu não tive, não tenho e nunca terei culpa. O problema, como você costumava dizer, nunca esteve em mim, mas na sua visão de mundo mofada e que ainda extermina muitas pessoas. Você, no entanto, respondeu a esse ataque. A sua reação foi violenta demais. Essa violação foi cotidiana e teve os seus graus. Você me viu como um inimigo, mas eu era apenas uma criança. Me lembro de quando você decidiu esconder o meu caderno de desenho porque julgava que qualquer traço artístico potencializava uma sensibilidade que não era bem-vinda para um homem de verdade. Sempre recusou a minha ajuda para consertar as coisas em casa, pois me julgava lento e frágil demais. Quando aceitava o meu auxílio, fazia questão de acentuar o que mais te causava asco em mim. Aos poucos, essa violência deixou de ser simbólica, se tornou física. Nossa. E aí ele continua contando sobre essa relação com o pai e como é turbulento tudo isso, né? A gente pensar em tantas camadas que tem na nossa sociedade, em tantos problemas que nós temos, e ter essa relação dentro da própria casa, essa primeira violência que o homem gay já parte, né? Já sofre o bullying na escola, já recebe os olhares das pessoas de fora, e ainda dentro de casa, no seu ambiente de segurança, Rejeição, você né? ter essa rejeição é muito forte. O Fred ele contextualiza de uma forma muito bacana no início de cada capítulo sobre como aquele país trata esse tema da sexualidade. Então, quando ele coloca, por exemplo, a carta da pessoa da Rússia, ele começa dizendo: embora a homossexualidade não seja proibida na Rússia, com exceção da Chechênia, nos últimos anos o governo tem fechado o cerco contra a comunidade LGBT+. E aí ele faz um panorama de como está a situação naquele país. Eu achei um livro muito interessante, urgente, necessário, que serve não só para quem tem algum parente gay, mas também para as pessoas que querem sentir um pouco de como essas pessoas são tratadas e que elas possam fazer diferente, né? Muito bom, Paulo. Achei muito emocionante, forte mesmo o trecho que você trouxe. Imaginar que há outros tantos relatos de pessoas diferentes que vivem em lugares completamente diferentes do mundo também, mas que acabam compartilhando de um sentimento muito parecido, não é? De falta de acolhimento, de rejeição, de angústia, tristeza, enfim. É preciso muito mesmo falar sobre isso, ainda mais estando num país como o nosso, que a gente sabe que ainda hoje tem ojeriza ao que é considerado diferente, não é? E Exatamente, é o país que mais mata mata, não é? transexuais no mundo, né? O Então, Brasil. é isso. Olha, muito necessário, urgente, Cartas Fora do Armário, Fred Itioca. A gente falava da dificuldade de leitura muitas vezes, já vi que não é um livro grande, então Não, é um mais livro uma que dica são 100 excelente. páginas e você lê de uma forma muito rápida esse livro, de verdade. Muito bom. Paulo Pimenta, demais sua dica. Obrigada por hoje, um bom fim de semana, até semana que Eu que vem. agradeço, Ari. Para quem perdeu o nome do livro, eu tô lá no Instagram, @PimentaPaulo, e a gente se encontra na sexta-feira que vem.